Em nome de Jesus Cristo, o nosso bom samaritano. Amém. O que farei para herdar a vida eterna? Essa foi a pergunta que aquele intérprete da lei fez para Jesus. E em vez de responder diretamente à pergunta, Jesus lhe fez outras duas perguntas. O que está escrito na lei? Como você a entende? Como um bom conhecedor da lei, a resposta daquele homem foi direta. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Diante disso, Jesus concluiu: você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Jesus concorda com a afirmação daquele homem, com a resposta daquele intérprete da lei. O resumo de toda a lei, de todos os mandamentos, de fato, consiste em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus disse, se aquele homem fizesse isso, certamente ele viveria. Ou seja, se ele amasse a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, Jesus disse, você herdará a vida eterna. Obviamente, essa recomendação vale para todos nós. Quem de nós não quer herdar a vida eterna? É claro que nós queremos a vida eterna. E Jesus diz o que é necessário. Ele concorda com a resposta daquele intérprete da lei. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Parece tão simples, não é? Mas vocês têm feito isso? Ou melhor, vocês têm conseguido amar perfeitamente a Deus e ao próximo? Esse é o ponto, não é? Seguindo o texto, nós vemos que o intérprete da lei tentou se justificar perguntando quem era o seu próximo. É então que Jesus conta a parábola do bom samaritano. Ela diz que certo homem foi atacado por ladrões e deixado semi-morto. Ele estava entre a vida e a morte e não tinha como sair daquela situação por suas próprias forças. E ao que tudo indica, pelo menos o que dizem a maioria dos comentaristas bíblicos, esse homem atacado por ladrões era um judeu. Era um homem do povo judeu. E após esse incidente, passaram pelo local um sacerdote e um levita. E ambos também judeus. Mas nenhum deles cuidou dos ferimentos daquele homem. Nenhum deles socorreu aquele seu conterrâneo, alguém do seu próprio povo, em sua profunda necessidade. Fosse por eles, ele teria morrido ali. Obviamente, eles tinham os seus motivos. O sacerdote servia no templo, era o pastor do povo de Deus. Era o representante de Deus junto aos homens e dos homens diante de Deus. Sacerdotes, eles deveriam se abster de qualquer contato com coisas impuras, como por exemplo, um homem morto, um homem doente, pessoas de má fama, pessoas de outras nacionalidades. Tudo isso poderia contaminar o sacerdote e impedi-lo de realizar as suas funções sacerdotais. Os levitas, eles eram os servidores do templo, responsáveis pela adoração. Eles não estavam assim tão limitados às regras de contaminação quanto os sacerdotes. Mas nós vemos que o levita teve a mesma atitude do sacerdote. As leis de contaminação, as leis de purificação falaram mais alto do que a necessidade daquele próximo. E aí passou por aquele local ainda um samaritano. E os samaritanos eram odiados e desprezados pelos judeus. Eram considerados inimigos, arquirrivais, impuros, indignos, imorais. O normal de se esperar de um samaritano é que ele fosse o vilão da história. Jamais o herói, jamais o benfeitor. Mas na parábola que Jesus conta, acontece o contrário. É justamente o samaritano que se compadece das necessidades daquele homem. Oferece a ele o melhor cuidado possível. E ter compaixão, como diz o texto, que o samaritano teve compaixão. Compaixão não é apenas sentir pena, mas é de fato perceber a real necessidade daquele que está em apuros e fazer todo o possível para ajudar.
E foi exatamente isso que o samaritano fez. E quando ele fez isso, ele acabou arriscando a sua própria vida. Ele colocou a sua própria vida em risco porque, primeiro, os ladrões poderiam estar à espreita, poderiam atacá-lo também. E segundo, porque se algum judeu visse aquele samaritano cuidando dos ferimentos daquele judeu, certamente ele seria condenado. Ele seria acusado de ter feito aquela maldade. Mas o samaritano, ele não se importou com isso. Não se importou com nada disso, nada o impediu de ajudar o seu próximo em necessidade. Ao terminar de contar a parábola, Jesus pergunta ao intérprete da lei: qual destes três lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? E o intérprete respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. E aí Jesus conclui: vá e faça o mesmo. Jesus novamente dá uma resposta muito semelhante àquela primeira resposta: faça o mesmo e você viverá. Ou seja, faça o que fez esse samaritano e você viverá. E você terá a vida eterna. E é interessante observar que Jesus, em momento algum, responde diretamente ao intérprete da lei: quem é o seu próximo? Pelo contrário, a pergunta central se torna: de quem eu devo me tornar próximo? Resposta: daquele que está em necessidade. Seja ele conhecido ou desconhecido, seja ele amigo ou inimigo, a lição de Jesus é muito clara. Não há necessidade de gastar tempo à procura do nosso próximo. Cada pessoa que Deus coloca ao nosso lado e que está em necessidade é alguém para a qual nós podemos e devemos mostrar misericórdia. Jesus, ele pode não ter respondido diretamente quem era o próximo daquele intérprete da lei, mas ele respondeu 2 vezes aquela pergunta inicial: o que devo fazer para herdar a vida eterna? E na primeira vez, Jesus, de certa forma, responde: ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e você terá a vida eterna. E no segundo momento, após a parábola, ele diz novamente: olha, faça o que fez esse samaritano e você herdará a vida eterna. Essa é a resposta que Jesus dá àquele intérprete da lei. Mas aí eu pergunto: é possível fazer o que Jesus pede a este homem? Somos nós capazes de amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, e aí por meio disso garantir, por nossos próprios méritos, a vida eterna? Será que isso é possível? Como diz o ditado, pergunta errada, resposta errada. A pergunta daquele intérprete da lei já começa errada, desde o início. Primeiro porque a própria formulação da pergunta: o que devo fazer para herdar a vida eterna? O que alguém pode fazer para herdar uma herança? Não é possível fazer algo para se tornar herdeiro de alguém. A herança é recebida de pais, de avós, de algum familiar ou de uma pessoa muito próxima. Ou seja, é necessário, é fundamental ter um vínculo, mas não necessariamente fazer algo. E se isso vale para os relacionamentos humanos, muito mais isso se aplica ao nosso relacionamento com Deus. Em segundo lugar, o termo que é usado aqui no texto original do Novo Testamento, ele nos remete a algo que se recebe sem que se faça qualquer coisa para merecer. Esse é o termo usado. Algo que se recebe sem que se faça qualquer coisa para merecer. E com relação à vida eterna, é exatamente isso que acontece. Ninguém pode fazer nada para merecer a vida eterna. Mas nós recebemos a vida eterna como um presente imerecido da parte de Deus. Mas aquele intérprete da lei estava ávido por saber o que ele poderia fazer para dar a vida eterna. E diante da pergunta equivocada dele, Jesus lhe deu a resposta. E quando ele disse que era necessário amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, Jesus falou a verdade. Se alguém é capaz de amar perfeitamente a Deus e ao próximo, perfeitamente, com certeza essa pessoa herdará a vida eterna. O grande problema é quem é capaz. Quem pode amar perfeitamente a Deus e perfeitamente ao seu próximo? Aquele intérprete da lei não era capaz.
Eu não sou capaz, nenhum de vocês é capaz. E tudo indica que aquele intérprete da lei tinha enraizado em si uma profunda noção de salvação por obras. Por isso ele fez a pergunta. E depois da primeira resposta de Jesus, é interessante que ele nem pergunta sobre o amor a Deus. Ele só pergunta quem é o seu próximo. É muito provável que em seu pensamento errado, pecaminoso, ele já tinha a ideia de estar cumprindo perfeitamente o amor a Deus. Por isso, ele só pergunta em relação ao seu próximo. Mas o que ele não se deu conta é que, em sua negligência como próximo, ele negligenciava também o amor a Deus. Como diz João, o apóstolo João, na sua primeira carta, quando diz: pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Como é que alguém que não consegue amar o seu irmão, a pessoa que vê, e ainda dizer que ama a Deus que nem vê? Isso é uma incoerência. Existe uma lei que está acima de todas as outras leis. É a lei do amor. E no fundo, Deus não precisa das nossas boas ações. Deus é Deus, todo-poderoso, soberano. Agora o próximo sim. O próximo precisa das nossas boas ações. Infelizmente, os religiosos da época de Jesus, sacerdotes, escribas, levitas, mestres da lei, eles tinham um zelo muito maior pelos rituais sagrados, pelas leis de purificação, do que pela necessidade do próximo. E Jesus contou a parábola do bom samaritano justamente para colocar o dedo na ferida, para destacar o ponto fraco deles, para confrontar a hipocrisia dos religiosos daquela época. E quando Jesus ainda usa o samaritano como o herói, o benfeitor da história, ele também mostra que a salvação não é apenas para os judeus, mas a salvação seria estendida para todos os povos. Esse é o contexto da parábola do bom samaritano. E diante disso ainda continua ecoando a pergunta daquele mestre da lei: o que farei para herdar a vida eterna? O que nós podemos fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz: ame a Deus, ame o seu próximo. Mas nós vimos que nem eu, nem vocês, ninguém é capaz de amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Nós até podemos nos esforçar, mas jamais seremos perfeitos. Como então poderemos herdar a vida eterna? Como poderemos tomar parte na vida eterna? A boa notícia é que em nossa incapacidade o próprio Deus cumpriu essa lei em nosso lugar, ao enviar o seu único Filho ao mundo, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso a pergunta certa que deveríamos fazer é a seguinte: o que Jesus Cristo fez para que nos tornássemos herdeiros da vida eterna? E aí a resposta: Jesus fez por nós o que aquele samaritano fez pelo homem que estava semi-morto caído à beira da estrada. Jesus Cristo é o verdadeiro e legítimo bom samaritano. Ele nos socorreu em nossa necessidade mais profunda, quando estávamos não apenas semi-mortos, mas totalmente mortos em nossos pecados e transgressões, como Paulo diz em Efésios capítulo 2. Jesus não apenas sentiu pena da nossa deplorável situação, mas ele se compadeceu profundamente. Ele agiu a ponto de fazer todo o possível para nos resgatar da desgraça. Quando estávamos totalmente incapacitados de fazer qualquer coisa por nós mesmos, Ele não apenas cuidou dos nossos ferimentos, mas Ele nos curou por meio das suas próprias feridas. Feridas feitas na cruz. E assim Ele nos deu nova vida com Deus. Nós vimos que aquele samaritano, ao cuidar daquele homem, colocou a sua vida em risco. Mas Jesus foi além. Ele não apenas colocou a sua vida em risco, mas Ele de fato entregou a sua vida, para que nós tivéssemos o reestabelecimento da nossa vida espiritual. Perdão dos pecados, paz com Deus, salvação eterna. E esse incomparável ato de amor é o que nos faz filhos de Deus e herdeiros da vida eterna. E nisso não há mérito da nossa parte. Isso é presente de Deus, é graça, é favor imerecido que nos é concedido. Por isso só existe uma maneira de nos tornarmos herdeiros da vida eterna. É crer
em Jesus Cristo como Salvador. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim, diz o próprio Jesus. Confiar que tudo aquilo que Jesus Cristo fez foi por mim, foi por vocês, foi para o meu perdão, foi para o perdão de vocês, foi para a minha salvação, foi para a salvação de vocês. Somente quando nós estamos firmados nessa fé, é que podemos também ir em direção ao próximo da maneira correta, seguindo o exemplo do nosso verdadeiro bom samaritano. Em resposta ao que Jesus Cristo já fez por nós, podemos também amparar, socorrer aqueles que estão em necessidade. E isso não é tão complexo quanto pode parecer. Porque o próximo em necessidade, na maioria das vezes, está muito mais perto do que nós imaginamos. Pais que cuidam das necessidades básicas dos seus filhos, sem as quais eles não chegariam à vida adulta. Filhos, quando depois cuidam dos seus pais na velhice, quando eles já não podem mais cuidar de si mesmos. Parentes e familiares que cuidam e auxiliam uns aos outros em momentos de dificuldade, de enfermidade. Os familiares são aqueles que estão mais próximos da gente. E quando nós os ajudamos em suas necessidades, nós estamos também servindo ao nosso próximo. Essa é a nossa responsabilidade primária. Mas como cristãos nós sabemos que a nossa família, ela se estende para além dos vínculos sanguíneos. Fazemos parte também de uma grande família da fé, na qual também temos responsabilidades semelhantes uns com os outros, de amparar, de auxiliar, de consolar, de levar a carga uns dos outros, usar de misericórdia para com aqueles que estão em necessidade. Começamos pela família, passamos pela igreja e assim estendemos esse amor também para a sociedade. Como igreja cristã, mesmo sabendo que a nossa verdadeira pátria é celeste, nós não devemos nos esquivar das nossas responsabilidades neste mundo. Que mesmo gemendo por causa do pecado, este mundo ainda continua sendo a boa criação de Deus. E já que diante de Deus já não existe mais nada que precisamos fazer para nos tornarmos herdeiros da vida eterna, porque Cristo já fez tudo, o que nos resta de fato, nos colocar ativamente à disposição do nosso próximo, principalmente aquele que está em necessidade e que precisa de ajuda. E é isso que Deus espera do seu povo desde os tempos antigos, como nós ouvimos na leitura do Salmo e também na leitura do Antigo Testamento, Levítico capítulo 19. Mas em tudo isso é também importante sempre lembrar e sempre termos a consciência de que não seremos perfeitos. Por mais que nos esforcemos, nós jamais seremos plenamente perfeitos e eficazes. Mas ainda assim, isso não precisa nos inquietar. Ainda assim, nós podemos seguir tranquilos, na certeza de que a vida eterna, sim, ela já está garantida, porque ela não depende do que nós fazemos, mas Cristo já fez tudo em nosso lugar, o nosso verdadeiro bom samaritano. Ele fez tudo. E essa certeza, mesmo diante dos nossos fracassos, das nossas falhas, que sempre de novo nos motivará, nos capacitará a ir em direção do nosso próximo, demonstrando compaixão, demonstrando misericórdia e amor uns pelos outros. Porque se nós amamos, é porque Deus nos amou primeiro. Amém.